Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje já tenha começado com muitas bênçãos na presença de Deus. Eu penso que você já leu o capítulo que, no caso, hoje é o 26, chegando agora na retinha final, dos estudos aqui do livro de Atos, mais 2 dias e a gente termina mais uma jornada aqui aprendendo a conhecer a Deus através da sua palavra, através do nosso grupo Germinar, que tem sido uma bênção na minha vida, na sua vida, eu espero. Mas sem mais delongas, menina, bora logo estudar essa Bíblia, porque quando a gente estuda, os nossos olhos são abertos, os nossos entendimentos, o nosso coração, ele é voltado para conhecer a Deus e a gente fica um pouquinho ali mais perto dele, conhece um pouquinho mais. Estamos aqui aprendendo, com, no caso agora, o apóstolo Paulo, que tem tanto para nos ensinar e que tem nos ensinado. E meninas, ainda tem muita coisa para aprender. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o capítulo. A gente sai ali do capítulo 25, onde Paulo está diante ali tanto do rei Agripa quanto do governador Festo. E agora, Paulo vai fazer um discurso em sua defesa. Gente, Paulo já estava escaldado, porque vivia fazendo discurso na sua defesa, porque ele estava sempre ali em apuros. Porque era isso que o evangelho fazia com ele. Fazia com que ele fosse perseguido e de tempos em tempos tinha que fazer a sua defesa, tentar se safar tanto de ser açoitado, preso, quanto de ser morto mesmo. E a gente viu ali no capítulo 25 que Paulo já tinha feito um apelo para César, Ele queria, o negócio aqui tá mais forte, vamos embora apelar para César. Isso vai ter uma importância muito grande, a gente vai ver no final do capítulo aqui 26. E Paulo também faz isso porque ele estava embaixo de uma profecia que ele deveria ir para Roma. Nada dos atos de Paulo, eles foram impensados. E também não foram, eu vou... Claro, quando ele sabia que ele deveria ainda ser livre, porque Paulo não era ignorante, ele sabia que é um sofrimento desnecessário, ele tomava posição, como a gente viu na hora que ele tinha que falar que ele era judeu para não ser açoitado, ele fez isso, mas a hora que era a hora dele ficar calado ou falar coisas que às vezes fossem implicar numa possível condenação, num possível açoite ou até mesmo a morte, Paulo não se fazia de tímido e não colocava sua vida como prioridade. Prioridade para ele era realmente levar o nome de Cristo, pregar a respeito desse Messias que ele havia encontrado ali no caminho de Damasco. E é mais ou menos essa mesma história que Paulo vai fazer seu discurso baseado nela, baseado no seu testemunho. Porque ninguém melhor do que Paulo, meninas. Que testemunho era esse, de perseguidor a perseguido agora, sofrendo diante das acusações dos judeus. E uma pausa que a gente tem que fazer aqui para parar. Às vezes a gente fala, os romanos condenaram Cristo, os romanos condenaram Paulo, sim, mas quem condenou tanto a Cristo quanto a Paulo, muito mais do que os romanos, foram os judeus, porque os romanos eles estavam apenas seguindo a sua lei, mas incitados pelos judeus que não poderiam, nós já falamos sobre isso algumas vezes, os judeus não poderiam aplicar as suas leis nem a Jesus, nem a Paulo, nem a nenhum outro, se não fosse baseado nas leis romanas, por Israel estar sob o domínio romano. Mas Roma simplesmente aplicou uma lei incitado pelos judeus. Então todo esse sofrimento que Paulo está passando aqui, toda essa perseguição, não só Paulo, mas como todos os cristãos que sofriam, e que sofreram ali no princípio, no comecinho da igreja primitiva, não foi por causa dos romanos em si, e sim por causa dos judeus que incitaram os romanos que aplicaram a lei. Então a gente tem uma tendência a achar que os romanos foram grandes perseguidores dos cristãos, do cristianismo no começo. Sim, realmente foram, mas não foi de graça não, foi porque eles foram incitados pelos judeus. Então se a gente parar para pensar
Quem foram os piores algozes, digamos assim, dos cristãos? Foram os romanos ou os judeus? Não sei, faça aí a sua análise, né? Os judeus porque incitaram, ou os romanos porque aplicaram a lei? Não sei, o que você acha? Pensa aí, com seus botõezinhos, responda pra você mesmo. Mas bora pro capítulo, meninas, que eu começo a falar e eu me empolgo. Já devo estar aí nos 7 minutos por aí e nem entramos no capítulo. Bora aqui pro capítulo. Então aqui no capítulo 26 a gente vê, né, que o rei Agripa, ele se dirige a Paulo, ele dá permissão para Paulo fazer a sua defesa, e Paulo já começa no versículo 2 dizendo que ele está muito feliz, né? Porque o rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim. Principalmente porque és versado em todos os costumes que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouça com paciência. Então, Paulo está falando ali, ó, eu estou feliz que eu estou na sua presença, principalmente porque o Senhor é versado. Quer dizer, o rei Agripa, ele era conhecedor do judaísmo, ele sabia, ele entendia do que Paulo iria falar. Então, Paulo não estava falando para um leigo no judaísmo. E Paulo fica feliz porque seria mais fácil de que o rei Agripa entendesse tudo aquilo que Paulo vai falar, porque Paulo não vai falar nada que tire ele das suas raízes judaicas, pelo contrário, ele vai dar ênfase a isso. E aí ele começa a falar que desde a mocidade dele, ele foi criado nos princípios, ele era um fariseu, um conhecedor da lei, né, desde o começo, e ele testemunha isso, que ele viveu como um fariseu, que era a parte ali mais severa do judaísmo, aqueles que realmente aplicavam a lei. E agora, ali no versículo 6, a gente vê que ele fala aqui, e agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Então, Paulo, o que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Olha, eu conhecedor da lei, como você é conhecedor da lei, como todos os que aqui estão presentes, né, como todos esses mestres da lei, esses doutores que aqui estão me oprimindo, né, estão querendo me condenar, tá todo mundo errado, porque eu estou embaixo da lei, falando o que os profetas falavam, porque tanto Moisés, ele vai falar isso um pouco mais à frente, tanto Moisés quanto os outros profetas, eles pregaram sobre a promessa que era o Messias, que eu tive o privilégio de encontrar. Mas antes de encontrar o Messias, eu era como vocês. Eu não acreditava que quando esse Messias veio, eu não acreditava que ele era a promessa. Até que um dia eu estou no caminho de Damasco e uma luz, ele volta a falar ali sobre o meio-dia, né? O meio-dia onde a luz estava muito forte, uma luz mais forte, que eu volto a falar, meninas, eu acho isso maravilhoso, incrível. Não consigo, com a minha cabeça limitada, né, com os meus limites humanos mesmo, qual é a luz mais forte do que o sol do meio-dia? Só tem uma, mas a gente não consegue nem ter essa dimensão que diante de uma luz tão forte, outra luz mais forte ainda, que é Jesus, o sol da justiça, a estrela da manhã, a luz do mundo, brilha para Paulo, ofusca, faz com que ele fique cego 3 dias. E essa história nós já conhecemos, você já conhece muito bem, porque a gente vem desde ali de Atos capítulo 9, falando, explicando. Então, nem vamos nos ater aqui a ela. Mas aí, o que Paulo está fazendo ali com o rei Agripa, e diante de Festo também, o governador, é exatamente isso. Olha, eu era como vocês, entendedor da lei, aplicava a lei, né? Eu era carrasco, eu tinha prazer mesmo em torturar, machucar e até matar, se fosse o caso, para aplicar a lei a esses do caminho, a esses cristãos que estavam seguindo essa seita nova, seguindo esse cara, né, chamado Jesus, que de repente morre e diz que como é que eu falo isso, meninas? Ressurgiu, não, ressuscitou. E diz que ressuscitou. Mais um dia eu indo para Damasco, eu vejo essa luz ao meio-dia e ele me pergunta, Paulo, em aramaico ainda, né? Paulo, por que tu me persegues? E ali eu tive um encontro com ele, com Jesus, o Messias, a promessa da qual os profetas falaram durante tanto tempo, durante
Anos e anos foram profetizados por profetas diferentes. Desde os nossos patriarcas, nós estamos esperando esse Messias. Então agora eu estou falando acerca dele, porque eu vi, né, tive um encontro pessoal com ele, e esse encontro mudou a minha vida. E agora, se eu tiver que morrer por ele, eu morro. Se eu tiver que sofrer por ele, como estou sofrendo, eu sofro. Mas não vou deixar de falar. Não vou, porque ele me chamou, e me chamou ainda para ter um ministério junto aos gentios. Aos judeus também, porque eu vou falar para quem tiver que falar. Não vou me calar diante de ninguém, não vou me calar diante de reis, de príncipes, de simples, de nobre, não me interessa. Mas o meu ministério maior, ele é para os gentios. E eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui chamado. E aqui, né, a gente vê aqui no versículo 18, que eu acho que eu tenho que ler esse versículo porque ele é muito bom. Ele diz: eu fui chamado para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, no caso Jesus. Isso aqui é Paulo contando, né? Então ele fala, gente, eu fui chamado para isso, para chamar as pessoas ao arrependimento dos pecados, para se converterem ao Messias, a Jesus, pela fé nele. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada além daquilo que eu fui chamado para. Só isso, simples assim. Na cabeça de Paulo era muito simples, né? Mas os judeus que estavam ali, o rei Agripa, os outros que estavam ouvindo Paulo, né, eles ficam ali meio perturbados com o que está acontecendo. E aí Paulo ainda continua no versículo 21 que diz: por causa disso, alguns dos judeus me prenderam, estando eu no templo, tentaram me matar. E ele vai colocar, né? Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos, né, que foi o que eu falei, quanto a grandes, profeta, porque eu acho isso interessante. Paulo tinha esse entendimento, né? Foi pela graça de Deus que eu estou vivo até hoje, porque o meu propósito ainda não foi cumprido. Eu não terminei com aquilo, né, para o qual eu fui chamado. Então, se eu estou vivo até hoje, não era nem para estar vivo. Porque vamos combinar? Vamos combinar que Paulo escapou de poucas e boas? Mas é pela graça de Deus. Aprove a Deus mudar situações, enviar pessoas, enviar anjos, né, ao meu redor para me salvar, para que até hoje estivesse vivo, para que eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado. E aí, quando ele fala isso, o governador Festo dá louca, dá um grito e fala: Paulo, meu filho, você tá doido? Você endoidou, Paulo? A Bíblia diz aqui no versículo 24, aliás, é no versículo, no 24 mesmo, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em voz alta: está louco, Paulo? As muitas letras te fizeram delirar. Porque Paulo, como nós já falamos, ele era um estudioso da palavra, assim, assíduo, ele era um aplicado, ele estudava todos os dias, ele buscava todos os dias. E aí Festo falou: ó, você estudou tanto que você tá doido. As letras estão te fazendo delirar. Para, diminui aí. Menos, Paulo. Você só tá falando baboseira. Você tá doido. Mas Paulo, né, gente? Paulo que era não só estudioso da letra, ele não só entendia a letra em si, porque a gente vê que muita gente tem muito conhecimento da letra mesmo, da teologia. Há muitos teólogos que são simplesmente teólogos, né, conhecedor da letra, mas há muitos teólogos, assim como Paulo, que além do conhecimento da letra, tem um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é o Espírito Santo que capacitou Paulo e capacita tantos outros a se distinguirem somente da letra. É o relacionamento com esse Deus. E aí a gente vê aqui no versículo 26, Paulo, porém, respondeu: tô louco nada não, meu filho. Tô louco não. Isso, gente, imagina que Paulo ia falar com Festo nesse linguajar bem pobre que eu tô falando aqui, né? Bem coloquial. Não, filho, tô doido não, você que tá doido. Imagina, Paulo jamais se dirigiu ao governador dessa forma, até porque Paulo, estudioso da palavra, ele sabia exatamente, né, como ele mesmo diz, com os judeus fiz de judeus, com os gentios me fiz de gentios, com simples. Paulo sabia que neste momento ele tinha que usar uma linguagem formal. Ele estava falando com o governador, né? Para falar desse jeito, assim, eu falo com as minhas irmãs, com as minhas amigas, mas se eu também tivesse que falar com o governador, né,
Provavelmente não, com certeza eu ficaria numa posição mais ereta, usaria um linguajar mais elaborado, porque a gente não fala com autoridades como está falando assim com qualquer um, porque autoridades requer uma certa forma de se falar. Excelentíssimo, e Paulo de forma alguma, né? Eu que estou aqui no meu jeitinho goianão de ser, falando assim, mas Paulo, por favor, meninas, Paulo não falou assim com Festo, não. Paulo trata Festo com a devida honra, com o devido respeito que o cargo lhe impunha. Então, Paulo vai chamar Festo de excelentíssimo. Quem tá chamando a Festo de meu filho sou eu, na minha ignorância, na minha simplicidade. Mas Paulo, que era Paulo, Paulo responde: tô louco? Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo sabia exatamente que ele não estava louco, ele tinha o conhecimento da letra sim, mas ele tinha o conhecimento do Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo. E Festo só ficava ali na letra, não passava disso. Mas o que é muito interessante, que logo em seguida a gente vai ver o rei Agripa olhando para Paulo, falando: Paulo, você falou tão bem que você quase me convenceu, né? Ele diz bem assim, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: você quase me persuadiu a ser um cristão. As suas palavras, elas foram tão eloquentes, você fala de uma forma tão firme e tão verdadeira que eu quase por um trisquinho assim não viro um cristão. Isso aqui são as palavras do rei Agripa. E aí Paulo responde: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual a mim, exceto pelas algemas. Então Paulo fala: olha, que Deus permita, que não nem por pouco, nem por muito, para mim tanto faz, se eu tiver que falar muito, se eu tiver que falar pouco, mas que todos, não só o Senhor, ó rei, mas que todos que estejam aqui possam conhecer esse Deus verdadeiramente, conhecer a esse Messias pelo qual eu estou sofrendo agora. Mas eu queria que vocês conhecessem, mas exceto as algemas, porque eu estou sofrendo, eu estou algemado. Então a gente já vê que Paulo, diante ali do rei Agripa e de Festo, o governador, Paulo não estava com suas mãozinhas livres, não, ele está fazendo a sua defesa algemado. E aí Paulo também, eu creio que Paulo, quando ele diz aqui algemado, também não quer dizer só algemas, né, físicas mesmo ali, aquela coisa de metal, algemas do sofrimento que Paulo sofreu, e sofreu pouco não, sofreu muito. Então eu espero que vocês possam ouvir o evangelho da verdade, que vocês possam aceitar esse evangelho, mas que vocês não tenham que sofrer como eu sofri. E eu acredito, meninas, aqui sou euzinha, tá? Que Paulo sofreu como ele sofreu, até porque ele fez outros sofrerem demais. Então, para ele era necessário que ele sofresse. Mas aí o rei Agripa vira para a festa e fala: olha, não tem nada de errado com Paulo. Paulo crê na ressurreição, Paulo não blasfemou, Paulo não fez nada errado. Se Paulo não tivesse apelado para César, como nós vimos no capítulo 25, Paulo poderia sair daqui agora, a gente, né, pegava a chavinha ali, tirava as algemas dele, liberava ele e ele estava livre. Mas foi o próprio Paulo que apela para César e agora Paulo vai ter que ir para Roma. Acabou. Então nós não podemos fazer mais nada. Mas é o próprio Paulo que eventualmente acaba levando ele mesmo à morte. Mas aí eu quero parar, voltar um pouquinho atrás e falar que Paulo não fazia nada sem orientação do Espírito Santo. A gente viu nos capítulos anteriores, Paulo querendo ir para a Ásia e o Espírito Santo impedindo. Paulo não faz isso, Paulo vem para cá. Paulo sabia que era necessário que ele fosse para Roma. Então, mesmo que ele fosse morrer, se Paulo talvez fosse como eu, né, meninas? Porque eu confesso que talvez se eu soubesse que tem um jeitinho de eu escapar dessa. Não vou pedir apelação para Roma, não, vou ficar quietinha aqui no meu cantinho. Eu prego aqui para quem tá aqui mesmo. Deixa eu falar para esse povo aqui, lá em Roma, depois Deus levanta outro e manda outra pessoa para Roma. Assim seria eu. Mas Paulo não. Paulo, ele tinha um entendimento tão grande, ele não dava valor à sua vida. Mais importante para ele era cumprir o propósito dele, o propósito que Deus chamou ele para fazer. Então Paulo, ele já sabia, eu tenho certeza que Paulo sabia
que quando ele estivesse em Roma, ali era o seu fim, já estava decretado. Mas eu vou para morrer por causa desse nome, por causa desse Messias, porque eu vi essa luz que brilha mais que o sol do meio-dia. Então eu entendo que a minha vida, como ele falou aqui no livro de Atos, não tem importância nenhuma. E aí Paulo não pode ser libertado porque ele apela para César. E agora a gente termina aqui o capítulo 26, né? Quase, né, no finzinho, já indo agora para o capítulo 27, depois o 28, terminando aqui os estudos no livro de Atos. Fica firme aqui porque vamos descobrir como é que Atos termina, o que acontece, o que vai acontecer com Paulo, né? Para você que tá nova aqui, não sabe, tem algumas pessoas que falam, nossa, tô achando tão interessante essa história de Paulo, eu não tinha ideia que era assim, nunca imaginei. E tem muita coisa que você nunca imaginou para ser esclarecida aqui em 2 capítulos apenas. Mas hoje a gente termina aqui no capítulo 26. Eu espero que tenha sido uma bênção, eu espero que tenha sido um pouquinho mais, né, contribuído um pouquinho mais para o seu aprendizado, para o seu conhecimento, não só da letra, meninas, não vamos ficar só na letra, não vamos ficar só no que a literatura nos ensina, mas vamos sair do âmbito da letra como Paulo e passarmos. Claro, a letra é muito importante e eu friso novamente, a gente tem que ler, a gente tem que buscar na leitura, mas buscar em oração, buscar em conhecimento, buscar na intimidade com o Espírito Santo, porque é isso que faz a diferença. Se a gente ficar só na Bíblia e não tiver momento de oração, momento de busca, momento de intimidade com o Espírito Santo, aí a gente vai ficar como esses judeus aqui, né, que festam e falam, você tá louco? Ficou assim porque você estuda muito? E muita gente vai olhar pra gente e pensar nisso, mas nós que somos conhecedoras da letra, mas também somos conhecedoras do Espírito Santo, que é aquele que vivifica a nossa alma, vivifica o nosso ser, e nos pega pela mão e bora continuar essa jornada. Vamos vem me conhecer, vem ser mais íntima de mim. E é isso que faz a diferença. Então hoje eu espero que além da letra, você queira conhecer o Espírito Santo, que faz a diferença enorme na nossa vida. Amém? Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia próspero, frutífero. Germine essa palavra no seu coração. Não só a letra, mas o Espírito de Deus. E a gente se vê amanhã aqui em Atos 27. Tenha um dia lindo, abençoado pela presença de Deus. Amém?